diretamente ou às vezes, e não sabemos por quê, né? Nem como tratar. Às vezes, uma simples respiração pode nos ajudar, enquanto os medicamentos ou os produtos naturais não chegam, né? Vamos falar de ansiedade, que acredito que aqui ninguém teve, né? Perder o sono, ninguém perdeu até agora. Estresse, muito menos ainda, né? Mas o principal, como efetuar o tratamento e como identificar a ansiedade, o distúrbio do sono e o próprio estresse. Porque se tornou comum hoje você dizer, hoje estou estressado ou estressada. Será que está ou está com outro problema maior? Então, nós precisamos definir isso. E ansiedade? Diz, eu sou muito ansioso por comida, sou muito ansioso por isso. Será que a ansiedade é mesmo? Ou é outro distúrbio, né? Então, por esse motivo, nós vamos fazer uma pequena aula, logicamente, uma aula dessas, eu demoraria pelo menos um meio-dia para falar de todos esses assuntos, mas fizemos um resuminho para poder passar para vocês. Tá? Então, o que é ansiedade mesmo? É quando o corpo fala mais alto que a mente. Hoje vamos compreender o que é a ansiedade, como ela se manifesta no corpo e na mente, e quais estratégias podem ajudar no seu manejo. Aí vem todo o tratamento que eu vou falar. Né? E o que vem a ser a ansiedade mesmo? É uma resposta natural de proteção? Pode ser, para algumas pessoas. Mecanismo de sobrevivência? Para algumas pessoas pode ser também. Antecipação de ameaças reais ou imaginárias. Então, tudo isso pode ser. Uma ou todas essas possibilidades podem representar ansiedade. Quem de nós nunca apresentou uma situação dessas e não sabia que era ansiedade, né? Mas, pois é, hoje sabemos, é ansiedade. E como surge a ansiedade? Primeira coisa, você se sente com a percepção de um risco, de um perigo. E a ativação do seu sistema nervoso simpático é a primeira coisa que acontece. Quando nós ativamos o nosso sistema nervoso simpático, ou secretamos adrenalina ou cortisol. A adrenalina para enfrentar ou fugir, e o cortisol para lutar. Então, tudo isso nós fazemos quando estamos com ansiedade. Mas o que realmente acontece quando a ansiedade nos atinge? O cérebro interpreta uma situação como ameaça e inicia uma série de respostas fisiológicas para nos protegermos. No caso, a produção de mais adrenalina e mais cortisol. Como repito, adrenalina para enfrentar ou fugir, e o cortisol para lutar. Ninguém fez isso até agora, com certeza, né? Ou todos fizemos, né? Então, agora vamos para os sintomas físicos da ansiedade. Agora nós vamos tentar entender como se difere de outras situações de vida que nós enfrentamos. Primeiro, quando não existe ansiedade sem taquicardia. Se você medir a sua pressão com o esfigmomanômetro digital, você vai ver que tem os batimentos cardíacos. A pressão pode estar igual, como sempre, mas existe taquicardia. Então, a elevação da pressão é acompanhada de taquicardia, mas nem sempre você tem elevação da pressão, porque às vezes você tem a pressão baixa, mas se aparecer taquicardia, não é problema de pressão, como muitas pessoas pensam, é ansiedade. Sudorese, às vezes tem pessoas que dizem, não, eu tenho sudorese noturna, eu tenho sudorese nas mãos, eu tenho sudorese o tempo todo. Já identificou que pode ser ansiedade? O que está, o organismo quer se ver livre deles através do suor? Tensão muscular. Às vezes nós nos sentimos tensos. Por quê? Porque podemos estar na frente da ansiedade. Sentimos falta de ar, tremores.
ou mesmo distúrbios digestivos. Quais são esses distúrbios digestivos? Corremos para a geladeira para ver o que tem para comer. Começamos a comer tudo que encontramos na frente. Os chocolates é que pagam os pecados, né? Todas bombons, balas, o que tiver de doce, principalmente, é o que paga, né? Isso é ansiedade. Muitas pessoas acreditam estar com algum problema físico quando, na verdade, estão vivenciando uma crise de ansiedade. Por isso, os sintomas estão aqui. Se algum de vocês tem ou teve esses sintomas, saiba que precisa tratar da ansiedade. Porque o maior problema hoje que quando você apresenta alguns desses sintomas e vai no clínico geral ou vai no psicólogo, o psicólogo lhe diz, olha, alguma coisa nós vamos fazer aqui, mas eu lhe aconselho você ir no psiquiatra. Pronto, acabou para você o problema. Por quê? Porque você vai tomar ansiolíticos químicos e você vai tomar psicotrópicos que vão provocar muito mais problema dos que você já tem, porque a primeira coisa que fazem os ansiolíticos e os psicotrópicos é agir onde? Na área cognitiva. Então, você passa a esquecer os problemas, né? Que legal. E o que era mais importante não tratou, que é a ansiedade. Sintomas emocionais e cognitivos da ansiedade, veja só, como nós já passamos por tudo isso. Preocupação excessiva, medo constante, irritabilidade, pensamentos acelerados, dificuldade de concentração. Por que aparece dificuldade de concentração? Não consigo me concentrar. Por quê? Isso é ansiedade. Os meus pensamentos estão a toda hora, não consigo parar de pensar. É ansiedade. Anda preocupado, não tem nem problema para se preocupar, é ansiedade. Pessoas que sentem aquele medo constante, que não sabem nem de quê, é ansiedade. E, às vezes, a pessoa anda irritada também, não sabe por quê, é ansiedade também. A ansiedade afeta tanto o corpo quanto a forma como pensamos e interpretamos o mundo. Sintomas principais da ansiedade, né? E por isso eu tenho até uma aula, o corpo fala, né? Quais são os sintomas principais do corpo? Postura corporal alterada. Você começa a se ajeitar, senta na cadeira, vira a cabeça para um lado, vira a cabeça para o outro, se inclina para frente. Enfim, não tem uma postura harmoniosa. Respiração curta. Nós já respiramos com 1/3 dos pulmões, mas às vezes começamos a ofegar. Essa respiração curta é ansiedade. Tensão nos ombros e mandíbula. Expressões faciais de preocupação. Essas vocês vão ver logo mais, essas expressões faciais de preocupação. É terrível enfrentar tudo isso. O corpo frequentemente manifesta aquilo que a mente tenta esconder. Tenta esconder como? Através dessa postura, através dessa respiração, dessa tensão nos ombros e mandíbula, expressões faciais de preocupação, enfim. Todo o nosso, principalmente o nosso inconsciente, não é nem o corpo, o nosso inconsciente frequentemente manifesta através do corpo aquilo que nós estamos tentando esconder. Quando a ansiedade se torna um problema, né? Aqui era um signo de interrogação, pessoal. Quando a ansiedade se torna um problema? Quando ocorre com frequência, quando ocorre com intensidade exagerada, quando nos provoca um impacto na vida pessoal ou profissional, quando está atrapalhando o nosso desenvolvimento pessoal e profissional, é porque estamos num nível de ansiedade grande também. Então, nesse momento que a ansiedade se torna patológica, quando começa a interferir nas atividades diárias e reduz a nossa qualidade de vida. Então, vocês vejam como é importante esse tema. Agora vamos para os principais transtornos de ansiedade. Transtorno de ansiedade generalizada, tem até nome, né? TAG.
Já fizeram uma sigla para ele, TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Se trata geralmente com psicotrópicos ou ansiolíticos, né? É o ideal? Eu não acredito. Né? Síndrome do pânico é outro transtorno. E síndrome do pânico, nossa, tem o tratamento é tão simples. Quem faz hipnose clínica sabe que nós conseguimos resolver a síndrome do pânico rapidamente, mas quem não domina a hipnose clínica, então ele pode utilizar o rubídio. Né? A fobia social é outro problema seríssimo. Tá? E outras fobias específicas, fobia a elevadores, fobia à velocidade, fobia à moto, fobia a certos lugares, tudo isso também são sintomas de ansiedade. Existem diferentes formas clínicas de ansiedade, cada uma com características próprias. Mas é difícil a gente, numa aula tão curta, a gente entrar em todos esses detalhes. Emoções que aparecem na ansiedade. Agora vamos para o campo emocional, que aparece principalmente na ansiedade. O medo. O medo é uma forma de ansiedade. Agora, como nós vamos tratar o medo? Nós temos até o site de Schussler, aí, por exemplo, o cálcio fluorato trata o medo. Mas é suficiente? Não. Nós precisamos fazer uma conscientização do fato e também elucidar de onde vem. Porque só tomar remédio não é suficiente. Outro sintoma, insegurança. Outra questão, necessidade de controle de tudo e de todos, preferencialmente, né? Expectativas futuras. Se a minha vida está mal hoje, então vou ter uma expectativa futura. Quando eu estou bem, as expectativas são boas. E quando eu estou mal, será que vão ser boas as expectativas? Ou vou ter expectativas de má doença? Então, temos que entrar em contato com essas expectativas. Né? Então, muitas vezes, a ansiedade está ligada à tentativa de controlar situações que ainda não aconteceram. Veja só que situação terrível. Né? Agora vamos para esta estratégia de controle. Como controlar a ansiedade? Já falei antes, exercícios respiratórios, até vou dar um exercíciozinho ali, logo mais. Por que esses exercícios respiratórios são importantes? Porque quando nós oxigenamos mais o nosso corpo, nós levamos mais nutrientes e mais oxigênio para todas as células do corpo. Tá? Então, por isso, os exercícios respiratórios são importantes. Respirações profundas, nós estamos tão desacostumados que se fazemos 10 respirações profundas, melhor ficar sentados, porque fizermos de pé, nós caímos. Atividade física, hoje, veja só como atividade física, quem não consegue fazer exercício, veja só, os cientistas foram reduzindo, né? Primeiro era 1h30, depois passou para 1 hora, depois passou para 40 minutos, agora a atividade física de 30 minutos dizem que já é suficiente para movimentar todo o nosso organismo. Então, veja só que vai reduzindo, espero que não passe disso, porque quando chegar a 15, melhor não fazer nada. Porque hoje vocês sabem que tem, ali em São Paulo, eu sei que tem uma academia para quem não gosta de fazer esforço. Tem os equipamentos, vocês apenas senta lá e o equipamento faz tudo para você não fazer o mínimo esforço. Né? Sono adequado, alimentação equilibrada, terapia psicoemocional. Tá? Então, aí sim nós podemos fazer um controle da ansiedade. O tratamento geralmente envolve mudança no estilo de vida associada ao acompanhamento profissional. Aqui entramos nós. Né? O exercício que eu falei que dá para vocês, respiração 4-4-6. Agora, nós temos umas técnicas onde a gente utiliza 6-6-6, 6-5-4,
ou 3, 5, 6, enfim. Mas isso quer dizer, inspiração é segurar e expirar. Então, por isso é 4, 4, 6. Inspira 4 segundos, segura 4 segundos e expira por 6 segundos. Tá? Mas agora, essas respirações aqui não são respirações leves, pessoal, são respirações profundas, tá? Mas por isso que pouquíssimos segundos, né? Para evitar, ou pouquíssimo tempo, né? Mas é um exercício que em 5 minutos você já começa a baixar a ansiedade. Então, vamos experimentar uma técnica simples capaz de produzir a ativação do sistema nervoso. Essa técnica é simples, mas ajuda bastante. Por fim, a ansiedade não é sinal de fraqueza, é um sinal de que o organismo está tentando se adaptar, ou está nos chamando para nós tomarmos uma providência. Compreender os sinais do corpo é o primeiro passo para transformar a ansiedade em autoconhecimento. E aqui digo que o corpo expressa aquilo que a mente nem sempre consegue dizer. Isso todos nós temos essa experiência, né? Qual é o tratamento para a ansiedade? Eu coloco aqui o sal de Schuster, o cálium fosfórico, é o mais utilizado hoje em dia para tratamento da ansiedade. Mas eu sempre recomendo, vamos tratar o sistema também, o sistema nervoso como um todo, com o neurolímbico. Por que não dizer, aprender a relaxar? Se nós não sabemos relaxar, vamos utilizar o relax. Se as crises são constantes, se nós estamos muito preocupados, não conseguimos resolver nem parar um pouquinho, o Rescueful vem em primeiro lugar. Utilizamos o Rescueful 3 a 5 borrifadas, 5 ou mais vezes ao dia, até de hora em hora, até você sair da crise. Depois você começa a fazer tudo certinho. O cobalto é maravilhoso para a ansiedade. Aliás, ele acalma mesmo. Se você quer viver calmo, tome cobalto. E o magnésio também, como oligoelemento, nós estamos falando aqui de todos os tipos de magnésio. Vocês viram que na aula anterior eu falei de um monte de magnésios, né? São 7 tipos de magnésio. Aqui estou falando do magnésio oligoelemento. Próximo tema é o sono, pessoal. Que coisa linda, né? Aqui, veja só em cima da água. Oh, almofada maravilhosa. Aqui não é nem piscina, é o mar. É uma montagem fantástica, né? Então, o que é o sono, afinal de contas? É um processo biológico essencial. Serve para recuperação física e mental, para consolidação da memória, ou relaxar a memória, e também regulação hormonal. Tem muitas mulheres, por exemplo, quando chegam na menopausa, estão com uma desregulação hormonal profunda. Mas por quê? E passa a ter um sono com problema. Então, pessoas na menopausa têm que ver aqui se não tem problemas hormonais. Então, isso aqui, ninguém se toca com isso, mas tem que ser investigado. Então, o sono não é um período de inatividade. Durante o sono, ocorrem importantes processos de reparação e reorganização do organismo. Aqui eu coloquei aqui o ciclo do sono, resumidamente, porque tudo isso aqui, se for dar uma aula inteira, é bastante coisa. Então, como funciona o ciclo do sono? Agora vocês vão ver N1, N2, você já vai entender o que é isso aqui. Sono leve, fase 1 e fase 2. Sono profundo, fase 3. E o sono REM é quando você já dorme de verdade. Cada fase do sono possui uma função específica. A interrupção frequente dessas fases compromete a recuperação do organismo. Vamos para a arquitetura do sono. Como o cérebro distribui as fases durante a noite? Agora sim, vamos falar das fases.
N1, 5%. A transição vigília-sono. Entre a vigília e o sono. Muitas vezes a gente está entre a vigília e o sono e não sabe. Mas a distribuição das fases do sono, isso equivale a 5%. Fase 2, 50%. É um sono leve e estabilização, é quando começamos a dormir. Fase 3, 20%. Sono profundo e reparador. E REM, 25%. É quando nós começamos a sonhar, temos memória e aprendizado. Então, isso são a classificação não, as fases do sono. Vamos agora falar da primeira fase do sono. Primeira fase do sono, transição entre a vigília e o sono. Vamos falar disso. Dura aproximadamente 1 a 7 minutos. A redução gradual da atividade cerebral, frequência cardíaca e movimentos oculares. A pessoa ainda desperta com facilidade. É comum ocorrer a sensação de queda ou contrações musculares repentinas, espasmos hípnicos. Já vamos falar disso. O que são espasmos hípnicos? Resumo. É a fase do adormecimento em que o cérebro começa a se desligar do ambiente externo. Fase 2 representa cerca de 45% a 55% do total do sono. Ocorre redução da temperatura corporal e da frequência cardíaca. A atividade cerebral diminui, mas surgem os chamados fusos do sono e complexos K, importantes para a memória e aprendizagem. Não vamos falar disso hoje, porque isso já esse fuso do sono e complexos K, nós teríamos que dar uma aula exclusiva sobre o sono. E aqui já não há necessidade de entrar numa aula tão pequena nesses fusos, né? Nem nos complexos. O despertar torna-se mais difícil do que na fase 1. Estamos falando da fase 2. Em resumo, é a fase de consolidação do sono, na qual o organismo inicia processos mais efetivos de recuperação física e mental. Ou seja, resumindo aqui, na fase 1 o corpo começa a dormir, na fase 2 o cérebro começa a se recuperar. Agora vamos para o descontrole do sono. O que é descontrole do sono? Dormir pouco, dormir em horários irregulares, sono fragmentado, dificuldade para iniciar ou manter o sono. Daí a necessidade de... Por isso coloquei descontrole, porque é necessário a gente começar a controlar isso. Não dormir tarde demais. Aproveitar as horas melhores para dormir, porque deixar o nosso organismo, por exemplo, se nós caímos na gandaia todos os dias, o nosso organismo, por exemplo, precisa fazer a parte intestinal de absorção de nutrientes, de assimilação de nutrientes. Isso ocorre no período das 2 às 4 horas da madrugada. Quer dizer, nós estamos na gandaia, então nós estamos pressionando o nosso organismo, estamos adulterando, agindo mal com o nosso próprio organismo. Por isso que o controle do sono temos que nos preocupar. Termos os horários certos para dormir, né? O que é o descontrole do sono, então? Dormir pouco, dormir em horários irregulares, o sono fragmentado e dificuldade para iniciar ou manter o sono. Quantas pessoas vão dormir e não conseguem dormir de jeito nenhum, né? E viram para cá, viram para lá, e não conseguem. Então, o descontrole do sono não significa apenas dormir menos horas, porque tem gente que dorme poucas horas e dorme bem e é suficiente. A qualidade e a regularidade também são fundamentais. Continuando com o descontrole do sono, quais são as principais causas do descontrole do sono? Estresse crônico, ansiedade, que já falamos antes, né?
excesso de tarefas, trabalho noturno, consumo excessivo de cafeína, e aqui ninguém gosta muito de café, né? Alterações hormonais. Eu gosto de café, mas não fico o tempo todo tomando café. Tomo uma ou duas vezes e cafezinhos pequenos ainda, tá? E alterações hormonais, quando há descontrole do sono, digamos, chega uma mulher de mais de 40 anos no seu consultório, se queixando de alterações hormonais, mas também está com problema de sono, então, veja só, já tem mais coisas para você se investigar. Tem mais de 40 anos, pode estar apresentando alterações hormonais. O descontrole do sono pode ser oriundo das alterações hormonais. Já tem mais coisa para a gente pesquisar na consulta, né? A vida moderna criou diversos fatores que interferem diretamente no mecanismo natural do sono, como eu estava falando antes. Vamos, às vezes, dormir tarde, caímos na gandaia, já saímos depois das 9 da noite, 10:30 da noite, marcamos encontro para 11:30 da noite, meia-noite, em tal lugar. Então, isso são as coisas que a vida moderna nos coloca, mas também, eu não digo, não podemos também, de repente, sermos também tão enérgicos conosco nesse momento, nesses momentos. Quantas vezes a gente viaja, precisa ficar mais um tempo na noite? Não, que não podemos ser tão frívolos, né? Vamos nos cuidar um pouco da gente. Quando o cérebro é privado de sono, o que ocorre? O que acontece quando o nosso cérebro é privado do sono? Ocorre, primeiro, redução da atenção. Às vezes nós pegamos o carro, vamos sair, de repente, onde que estou agora? Não estou mais sabendo. Olha, descontrole do sono pode ser um dos problemas. Lentidão de raciocínio, muitas vezes não sabemos por quê. Falha de memória, dificuldade de aprendizado, né? Então, após noite mal dormida, o cérebro passa a funcionar em estado de baixa eficiência. Agora vamos para uma coisa muito interessante: consequências emocionais do descontrole do sono. Irritabilidade, oscilações de humor, ansiedade, maior vulnerabilidade à depressão. Quantos pacientes vocês já atenderam que chegam com esses problemas e vocês apenas passaram uma recomendação terapêutica sem sequer perguntar, às vezes, se a pessoa está dormindo bem, ou se dorme, quantas horas por noite dorme, né? Então, o sono e as emoções estão profundamente conectados. Quanto pior o sono, maior a instabilidade psicoemocional. Quais são as consequências físicas do descontrole do sono que nós vamos ter se não cuidamos do sono? Fadiga constante, dores musculares, queda da imunidade, envelhecimento precoce, envelhecimento acelerado. Coloquei acelerado, mas é envelhecimento precoce. Acelerado porque estamos andando rápido demais com a idade biológica, que pode se tornar maior do que a cronológica. Por isso coloquei acelerado em vez de precoce. O corpo perde sua capacidade de recuperação quando o sono é insuficiente. Por quê? Porque um sono ruim nos leva a ter problemas de ordem imunológica. Então, nós somos os responsáveis por isso. E agora vamos para as alterações hormonais, né? Primeiro, aumento do cortisol. Tá? Redução do hormônio do crescimento. Tá? E o hormônio do crescimento, não pense que são crianças que têm. O hormônio do crescimento nos ajuda em muitas situações da nossa vida. Não vamos falar disso agora. Mas o hormônio do crescimento nos ajuda muito. Alteração da leptina e da grelina, ou seja,
nós passamos a leptina e a grelina são da fome, né? Então, e desequilíbrio metabólico de todas as formas, né? Já falamos nas nossas aulas aí sobre desequilíbrio metabólico, é terrível isso, né? Então, isso, e nunca perguntamos como você dorme bem, quantas horas por noite você dorme, né? Poucas noites mal dormidas já são capazes de alterar significativamente o equilíbrio hormonal. Isso estamos falando de hormônios que fazem parte da nossa vida, geralmente. Mas e quando se trata de pessoas que estão entrando na menopausa, né? Então, aí a questão já complica um pouco mais, né? Agora vamos para outra coisa que você nunca se preocuparam, com certeza: sono e ganho de peso. Porque até agora, para o ganho de peso, sempre nos preocupamos com outras situações. Mas o descontrole do sono também ajuda a ganhar mais peso. Primeiro porque aumenta o apetite, maior desejo de açúcar, pessoal, resistência à insulina e acúmulo de gordura abdominal, né? E esse maior desejo de açúcar, nós temos um oligoelemento chamado cromo, que nos ajuda a isso. Temos um produto para controlar o apetite, chamado Ecofit, também, que está fazendo o maior sucesso. Eu diminuí 9 quilos em apenas 30 dias com o Ecofit, pessoal. E o acúmulo de gordura abdominal, que não é mais uma propriedade dos homens. Hoje as mulheres também têm. Só que os homens não fazem lipoaspiração, né? Mulheres, a maioria está fazendo, afinal de contas, hoje já tem até consórcio para fazer lipoaspiração, né? Faz 24 até 48 meses. Todo mundo está fazendo, todo mundo não, todas essas mulheres, a grande maioria, né? O organismo privado de sono passa a buscar mais energia, aumentando a vontade de consumir alimentos calóricos. Tem pessoas que de madrugada correm para a cozinha, quando os outros estão dormindo, vai sozinha lá para comer alguma coisinha, né? E o sono e o sistema cardiovascular, pessoal. Uma situação que a gente não se preocupa, que é o descontrole do sono, pode levar à hipertensão arterial. A gente mede a pressão arterial da pessoa e diz: você está com hipertensão. Tá? E vocês viram, semana passada, os cientistas já querem baixar a pressão arterial. Não querem mais 12 por 8, querem chegar a 11 ou a 10 por 7. Isso quer dizer que se você já toma remédio, não toma remédio para pressão e você está com 12 por 8, vai lhe recomendar tomar remédio para pressão arterial, ou seja, para hipertensão. É correto? Não, não é correto. Então, mas por isso que precisamos sempre perguntar para o nosso paciente como está dormindo. Está dormindo bem? Né? E quando você dorme, digamos, no final de semana, você dorme mais, a pressão aumenta? Não, não aumenta, então. Preste bem atenção, né? Aumento da frequência cardíaca. Quando você tem hipertensão, tem aumento da frequência cardíaca. Isso é natural, né? E maior risco cardiovascular. Então, veja só quantas coisas que o descontrole do sono podem provocar no nosso organismo. Durante o sono, o sistema cardiovascular reduz sua atividade. Sem esse período de recuperação, o risco de doenças aumenta. E lembra aquela aula que eu falei sobre o corpo fala? Sinais de que o sono está comprometido. Olheiras, pessoal. Aí as pessoas dizem, mas olheiras aparecem por não dormir. Não, as olheiras aparecem porque seus rins estão com problema. Os rins são os geradores de energia para o nosso organismo. Se você não sabe, eu vou saber a partir de agora. As olheiras não sei se já falei em alguma aula, as olheiras não aparecem só porque você não dormiu direito, é porque seu rim está sem energia, não está passando, não está contribuindo com a finalidade dele, que é a energia. Então, por isso que aparecem as olheiras, né?
Bocejos frequentes. Quantas vezes vocês, de repente, estou bocejando muito, mas por quê? Está dormindo bem? Já se preocuparam alguma vez? Falta de concentração, cansaço ao acordar. Em vez de acordar feliz, acorda cansado. E alterações do humor, veja só quanta coisa. Descontrole do sono. Muitas vezes o corpo demonstra claramente que não está conseguindo se recuperar adequadamente. Vamos fazer essa perguntinha: está dormindo bem? E esse impacto do dia a dia do descontrole do sono? Queda da produtividade, erros profissionais, acidente de trânsito, falei antes disso, né? Dificuldade de relacionamentos, né? Já pensaram, ou alguém passou por isso, ou está passando, né? Está dormindo bem? O seu companheiro, a sua companheira está dormindo bem? Vamos procurar perguntar, ou vamos contribuir com o companheiro, a companheira, né? É importante isso. Mas é importante que você saiba que pode ser um descontrole do sono. Está dormindo bem, né? Ou não está? O sono inadequado afeta não apenas a saúde, mas também o desempenho social e profissional. Como melhorar a qualidade do sono? Pronto, agora sim. Horários regulares, a gente às vezes fica trabalhando até bem tarde, às vezes por necessidade, tem pessoas que trocam o dia pela noite, né? Então, isso, sem essas pessoas que se sacrificam à noite para trabalhar, para trazer benefícios para os outros que estão acordados, né? Então, não dá para, talvez os horários regulares dele sejam diferentes, só que, na realidade, isso não é correto. Por quê? Porque o sol nasce do dia, né? E o sol nos tem outras propriedades psicoemocionais que quem trabalha de dia, quem trabalha à noite, não usufrui, né? Redução de uso de telas, né? Telas, aqui os computadores, né? E a gente usa muito computador atualmente, né? Então, tem gente que trabalha o tempo todo na frente do computador. Eu digo que sou um deles, tá? Mas eu tenho meus horários. Não estou 100% na frente do computador. Eu tenho uma regulação porque sei que vai me prejudicar o sono. Ambiente escuro e silencioso, tá? Ele melhora muito. Às vezes, não digo silencioso totalmente, pode colocar uma música clássica. Ajuda, né? Exercícios físicos, ajuda. E controle do estresse, principalmente. Pequenas mudanças de hábitos podem gerar grandes melhorias na qualidade do sono. Concluindo, pessoal, dormir não é perder tempo. Olha, parece piada o que eu vou falar. Dormir não é perder tempo. É investir na saúde física, mental e emocional. Quando o sono é negligenciado, o corpo cobra a conta. Quando o sono é respeitado, o organismo encontra seu equilíbrio. O sono é a oficina biológica onde o corpo se recupera e a mente se reorganiza. A qualidade dos seus dias começa pela qualidade das suas noites. Qual é o tratamento para a preservação do sono? Vamos tratar o sistema neurolímbico. Se nós temos problemas sérios, vamos utilizar o Rescue, talvez antes do neurolímbico. Umas 5 ou 7 ou até de hora em hora. O Vital Power, que contém os nutrientes essenciais que todos os seres vivos precisam, não ssó para viver bem, mas porque contém os nutrientes que o nosso organismo precisa para ter um metabolismo equilibrado, para captar os nutrientes essenciais, como eu falei, acho que na aula passada ou retrasada, né? O relax, temos dificuldade para relaxar, vamos tomar relax, nem que seja poucos dias, até aprendermos a relaxar. O ferro fosfórico, pessoal, o sal de Schussler, fantástico, tá? Para isso. O Oximax, para oxigenar mais o nosso organismo. E o Oximax não só
por conter oxigênio na formulação, mas por conter outros nutrientes essenciais, tá? Mais fitoterápicos, mas são importantíssimos, né? O semovite, extrato de semente de uva, pessoal, o nosso líquido, antes tínhamos em cápsulas, mas agora temos só o líquido, porque o benefício é o mesmo. O semovite, ele controla parte do intestino, ele reorganiza a matriz intestinal para a captação de nutrientes. Mais um tema, insônia. Né? Imagine você já se colocar, alguma vez já queriam entrar no meio de um travesseiro porque não consegue dormir, já gritaram, já saíram correndo porque não aguenta mais a insônia. É terrível isso aí. Então, o que é a insônia, afinal de contas? É um distúrbio do sono caracterizado pela dificuldade para iniciar o sono, para mantê-lo durante a noite ou obter um sono reparador. Dificuldade para adormecer, permanecer dormindo ou alcançar um sono restaurador, comprometendo o bem-estar físico, mental e emocional. E, como consequência, pode causar fadiga, irritabilidade, dificuldade de concentração e redução da qualidade de vida. Qual é o tratamento, então, para a insônia, pessoal? É simples. Neurolímbico. Rescuefu, vamos colocar Rescuefu antes do neurolímbico. O Rescuefu, pessoal, tem pessoas que, pelo menos tive pacientes, tomaram de tudo na vida, até Rivotril, mais da conta. Quando começaram a tomar Rescuefu, digamos, 5, 6, 7 borrifadas sublinguais, passaram a dormir feitos um anjo. Então, o Rescuefu, vamos colocar aqui antes do neurolímbico. Tá? Cálcio fosfórico também ajuda muito, porque corrige, porque o cálcio fosfórico tem potássio e tem fósforo. Essa junção ajuda muito para equilibrar o sono. E o relax também, para aprender a relaxar. E fito-hormônios, pessoal, tem uma ação fantástica, mas os fito-hormônios aqui, muitas pessoas têm insônia, e a gente esquece, às vezes, de perguntar qual é a sua idade, né? Está na menopausa, ou a pessoa, às vezes, nem sabe que está na menopausa, mas está enfrentando insônia. Aí nós podemos utilizar os fito-hormônios para tratamento. Vamos para o último tema, pessoal. Isso ninguém de vocês esteve na vida estressado, né? Então, mas eu já estive. Então, estresse. O que é estresse, pessoal? É uma resposta natural do corpo a situações que exigem adaptação ou enfrentamento. Em pequenas doses, pode ser positivo e nos manter focados e motivados. Mas em pequenas doses, se um estresse só para reagir, tudo bem. Mas dali para frente, não. Como o estresse surge? Percepção de ameaça ou pressão, ativação do sistema nervoso simpático, como disse, adrenalina ou cortisol, liberação de hormônios como adrenalina e cortisol, que é o sistema nervoso autônomo, também chamado simpático, neurovegetativo, né? É o que faz essa produção de adrenalina e cortisol. Adrenalina, e não só adrenalina, a noradrenalina também, que são as suprarrenais que fazem essa secreção. Tipo de estresse. Estresse positivo que motiva e impulsiona. Chama-se eustresse. Já sabia, isso aqui é novidade para vocês. Chama-se eustresse. Estresse positivo que motiva e impulsiona. Agora vamos para o distresse. Isso eu acredito que você não sabia. Não sabia. É estresse negativo que sobrecarrega e causa prejuízos à saúde. Sintomas físicos: dor de cabeça, tensão muscular, fadiga, taquicardia, problema digestivo e alterações do sono. Veja só quanta coisa o estresse provoca. Quais são os sintomas emocionais e comportamentais de uma pessoa estressada?
Por isso que nós falamos para a pessoa, você está estressado hoje, está irritando, né? Ou está com irritabilidade, ou está nos irritando, né? Ansiedade, dificuldade de concentração, esquecimento, desmotivação, sensação de sobrecarga. Vejam só quantos sintomas nos mostrando o estresse. As causas mais comuns, geralmente, é excesso de trabalho, pressões pessoais, problemas financeiros, que quase ninguém tem, né? Então, esses nos deixam estressados e, às vezes, sem solução. Falta de tempo, às vezes trabalhamos tanto e ainda dizemos, precisaria que o dia tivesse 24 horas. Para quê? Tivesse 48 horas. Para quê? Já estamos estressados com 24, imagine com 48, né? Conflitos psicoemocionais e má qualidade de vida, ou seja, como levamos a nossa vida, né? Quais são as consequências de um estresse crônico? Isso aqui, pessoal, nós nunca nos preocupamos com isso, e acho que daqui para frente vocês vão ter um cuidado a mais com a sua saúde. As consequências, doenças cardiovasculares, pessoal, queda da imunidade, distúrbio do sono, ansiedade e depressão, e esgotamento físico e mental. Agora vocês vejam que o estresse temos que deixar de lado, senão vamos ter problemas de várias naturezas, desde nosso sistema imunológico perdendo qualidade, problemas cardiovasculares, né? Hipertensão, inclusive, que está inserido nas doenças cardiovasculares, o sono, ansiedade, que já falamos ali, e depressão, né? Que é terrível, né? Então, estresse crônico pode nos levar à depressão. Quando entramos em depressão, pronto, acabou o estresse. Por quê? Quando saímos, nos vemos livres de tudo, só para frequentar profissional de saúde, né? Como sempre digo, o corpo fala. Preste atenção a estes sinais, pessoal. Cansaço constante, mudança de humor, tensão no corpo, dificuldade para relaxar, falta de prazer nas coisas. Todos esses sinais, pessoal, alguns, se nós estamos pelo menos com 3 desses aqui, pode ter certeza. Está estressado. Com 2, você já começa a se preocupar. Se tiver 3, pessoal, já está estressado e não sabia. Quais são as estratégias para gerenciar o estresse? Respiração e meditação. Respiração, aquela que ensinei aí, pessoal, antes. Tá? Mas a meditação, todo mundo pensa que meditação é pensar em algo. Não, pessoal. A meditação é a pensar, junta, né? A palavra junta, a pensar, não pensar, né? Isso é meditação. Quem de nós consegue fazer umas respirações profundas, controlar, ir se vendo livre dos pensamentos, até não pensar mais e entrar em meditação? É difícil, né? Mas, quem sabe, um dia a gente treinando consegue, né? Atividade física regular, tá? Então, veja só, já os cientistas já baixaram para 30 minutos. Já o Luiz Manuel está ali, quanto tempo será que ele fica na academia? Eu sei que ele, pelo menos 1 hora, eu sei que ele vai ir todos os dias, né, Luiz Manuel? Sono de qualidade, alimentação equilibrada, tá? Organização e prioridades, buscar apoio e conversar. Muitas vezes, nós somos solitários. Não temos nem com quem conversar e nem vontade de conversar com ninguém. Isso vai nos levar ao estresse ou problema de sono. E aqui, pessoal, desenvolver resiliência é aprender a lidar melhor com os desafios, com os conflitos, né? E se recuperar das adversidades, né? Pequenas atitudes diárias constroem uma mente mais forte e equilibrada. Quem sabe, coloquei até uma plantinha aqui, ir molhar as plantas, pessoal, ao andar na grama,
que antes, quando eu morava na praia, morava a 30 metros do mar ali, aí ia andar, caminhar todos os dias na areia. Era uma maravilha. E concluindo, pessoal, o estresse faz parte da vida, mas é possível aprender a administrá-lo. Cuidar de si mesmo não é luxo, é necessidade. Sua saúde é sua maior, nossa maior conquista. Né? Qual é o tratamento para o estresse? Se for muito estresse mesmo, colocamos sempre Rescuefu antes do Neurolímbico. Tá? Mas o Neurolímbico arruma todo o sistema. Se você já está tratando com psicotrópico e quer ir recuperando o seu organismo e passar de usar psicotrópicos, comece com Neurolan. Nem me pergunte se pode tomar Neurolan e Neurolímbico se está tomando psicotrópico. Pode sim, esse é um medicamento homeopático, Neurolan. Então, pode tomar sim, aos pouquinhos o próprio psiquiatra ou neurologista vai ir tirando os psicotrópicos, vocês vão ver. Tem vários pacientes que já fizeram isso. O boro, pessoal, é um tratamento excelente para estresse, cálcio fosfórico, já estava falando de estresse, todo mundo chama de estresse, o correto é estresse, pessoal, em português é estresse. Cálcio fosfórico, selênio como oligoelemento, e fito-hormônios, a mesma situação. Se você está com uma pessoa com mais de 40 anos, está estressada, pergunte se está na menopausa, e se não sabe, o estresse pode ser início da menopausa, né? E aí nós teríamos que utilizar 2 fito-hormônios ou mais. Tá? Então, é isso, pessoal, que eu tinha para falar hoje. Mas eu quero convidá-los para aproveitar a oportunidade de convidá-los para o curso de avaliação nossológica, que vai ocorrer dia 13/6, semana que vem, pessoal, em São Paulo, e a coordenadora desse curso é a Lislaine. Esse curso, como eu disse, de avaliação nossológica, eu nunca iria desconfiar que os alemães, devido às pesquisas que eu fiz muito na medicina germânica, alguém de repente viu o meu trabalho e me chamaram para ministrar uma palestra na Alemanha em novembro. Ainda não sei se eu vou, porque perguntei se vão mandar passagem, não me responderam ainda. Então, mas esse curso é fantástico, vocês vão aprender muita coisa, você vai aprender a ver além dos exames e evoluir na prática. Nesse curso, nós vamos explorar também o Seyde-Schuster, pessoal. Um tema que vocês nunca viram, isso aqui é novidade. Eu também trouxe da Alemanha, tá? A nova medicina germânica. Quando eu achei que não tínhamos mais nada para pesquisar no Seyde-Schuster, sim, tem um mapa que eles fizeram. O próprio Schuster fez, só que a gente só conhece o Seyde-Schuster, mas o Schuster também fez esse trabalho facial, né? E ele colocou também todos os sais no próprio rosto. Mas nesse curso eu vou dizer quais são os sinais que vocês vão buscar. Não é porque está marcado aqui que é isso mesmo, não. Tem sinais específicos que vocês vão encontrar nesses lugares. E alguns, por exemplo, se eu vou já dar uma dica, se você tiver um sinal nessa região, que vocês me diriam que é carência de cálcio sulfúrico? Então, eu vou responder, é uma predisposição séria. Onde estiver sinal no rosto, vocês vão encontrar sempre alguma situação. Manchas que você não tinha, de repente aparecem. Nós temos aqui os Seyde-Schuster que podem nos ajudar a fazer a tratar o nosso organismo interpretando as zonas faciais de Schuster. Tá? Então, veja só, nós temos aqui os 12 sais que podem ser interpretados. No curso de avaliação nossológica, nós vamos entrar nessa área pela primeira vez no Brasil, e não só no Brasil, no mundo também.
Outra coisa que nós vamos estudar nesse curso, um pouco de neurolinguística, pessoal. Vocês vão aprender a classificar a pessoa, vocês vão aprender, pelo menos, em primeiro lugar, você saber se visual, auditivo ou sinestésico. Acho que dei uma aula esses dias atrás, falei um pouquinho sobre isso, né? Vocês vão aprender também. Vocês vão aprender a interpretar os padrões emocionais, racional, emocional e instintivo. Quando eu achei que era um trabalho meu, exclusivo, o que encontrei? Já tem até programas com inteligência artificial fazendo isso, pessoal. Então, veja, eu não sou o único que está fazendo esse trabalho, já tem tecnologia, tem softwares, inclusive, para fazer tudo isso. Inteligência artificial, pessoal. Essa leitura facial também, quando eu achei também que eu era pioneiro, não, pessoal, tem até softwares de inteligência artificial. Você faz a foto, paga, se não me engano, é 120, 150 dólares, ele lhe manda o resultado. Você não precisa fazer isso, vocês vão aprender nesse curso. Mas quem quiser, eu posso passar até o site para fazer, né? Você paga 120, 150 dólares, e ele manda tudo isso aqui que vocês vão aprender a fazer, tá? Então, e isso vocês aprendem rapidinho, vocês vão ver que todos esses sinais, coisas que nós aprendemos nos nossos estudos, que se referiam a uma coisa, agora nós sabemos que são outras coisas. Isso que não coloquei aqui, a parte da orelha, não coloquei, porque esse aqui é muito amplo para trabalhar esse mapa. Mas esse mapa tem um software, inclusive, que faz isso. Eu encontrei ali nas pesquisas que fiz, tem software já fazendo isso. Você manda foto, como diz, 120, 150 dólares, ele manda todo o resultado. E vocês vão aprender a fazer essa interpretação na nosologia facial, pessoal. Então, isso aqui é importantíssimo. Então, por isso digo, a consulta não começa quando o paciente entra na nossa sala. Nós vamos ver a forma de andar, pessoal, a forma de posicionar, como ele cruza as pernas, perna esquerda sobre a direita, perna direita em cima da esquerda, como que trabalha com as mãos, cruza os braços, esquerda sobre a direita sobre a esquerda. Enfim, vocês vão aprender tudo isso, todos esses detalhes importantes, né, nesse curso. Vocês nunca se preocuparam com a leitura da língua. Antes, todos os médicos utilizavam aquela paletinha, parecia com a de picolé, né? Para ver a língua. Hoje, ninguém faz mais isso, pessoal. Ninguém sabe a textura da língua, as manchas na língua, a borradura na língua, enfim, tudo isso ninguém mais faz. Nós precisamos interpretar a saúde, a digestão, os órgãos internos através da língua. Tudo isso vocês vão aprender nesse curso de avaliação nossológica. Leitura das unhas, pessoal. As manicures sabem mais do que a gente, pessoal. Né? Quantas vezes a manicure diz, você está com problema de saúde. E a gente nem sabe por que ela está falando, porque ela já lê. Quando ela estava fazendo curso sobre as unhas, com certeza alguém falou, né? Por exemplo, vocês vão aprender a identificar deficiências nutricionais, sinais de doenças e saúde de forma geral. Isso aqui eu fiz aqui, isso ali, mas não tem nada a ver com essas cores, apenas quis apenas mostrar de alguma forma que vocês vão aprender a interpretar as unhas, pessoal, esses risquinhos, por exemplo, parece que não tem significado, mas tem muito significado. Olha aqui, esse risquinho, sabe, pessoal? Tudo isso tem significado fantástico. O tipo de unha, essa unha, por exemplo, unha quadrada, essa pessoa tem, as unhas dela são quadradas. Unhas quadradas são diferentes no campo psicoemocional de unhas amendoadas, que tem outro significado. Isso vocês vão aprender a interpretar esse tipo de unhas, né? Outro trabalho que vamos interpretar as doenças psicossomáticas. Vocês vão aprender tudo sobre doenças psicossomáticas. Aí vocês vão ver, muitas vezes, que o problema não é físico, ou é físico, mas a origem é psicoemocional.
Então, pessoal, o que tínhamos para falar hoje é isso. Então, espero que tenham gostado dessa aula e vamos nos preparar para o curso, né? Dia 13 está aí. Isso mesmo, doutor Rafael, obrigada pela aula. Aproveitando, eu tenho uma pergunta aqui. Por exemplo, esse tema até que você ensinou para a gente hoje sobre essas informações do sono, da ansiedade, no curso de avaliação nosológica, Sim, isso tem é que livro. reconhecer Não, isso. aliás, essas particularidades, não, porque, como eu disse para você, sobre o sono, já tinha essa aula aqui. Então, essa parte não vai. O que nós vamos. Acho que já tem toda essa programação sobre avaliação nossológica. Vocês vão aprender a interpretar todo o organismo através da avaliação nossológica. Muitos temas a gente não vai conseguir entrar com profundidade. Mas essa aula de hoje, você gravou, né, Liliane? Então, Sim, eu vou passar para todo mundo a gravação. então Vai estar no canal do YouTube. Então, depois. no curso, vocês vão receber também. Não vou chamar mais de apostila, pessoal. A apostila é coisa do passado. Hoje chama-se informativo técnico, pessoal. Vocês, como profissionais, têm que parar de falar de apostila. É informativo técnico. Se é profundo, então, informativo técnico-científico. É o que vocês vão receber, tá? Logicamente, não vou levar os informativos impressos, né? Eu vou mandar com antecedência, a Mislene vai mandar para vocês com antecedência, e vocês se imprimem para ir acompanhando a aula, tá? É bom? Aí vocês vão poder já levar impressa e fazer anotações ou fazer perguntas, pessoal. Na Okay? semana que vem, então, né, doutor Rafael, provavelmente quarta, quinta-feira, eu já vou estar enviando para quem fez a inscrição já, ou quem fizer hoje, amanhã, a inscrição aí conosco, nós já vamos enviar na próxima semana o informativo técnico, porque aí, se você quiser levar ele impresso, você imprime e leva ele impresso. Mas se não, você já pode baixar ele no celular também, né? E você vai acompanhar a aula com o retroprojetor, os slides. Quem fez a inscrição online, porque é um curso que dá para você fazer online. Se você não vai estar em São Paulo no dia 13, eu vou estar gravando, igual eu estou gravando agora aqui essa aula, eu vou estar gravando diretamente lá, ao vivo. Você vai poder fazer perguntas como se estivesse presente na aula. Então, pode fazer inscrição. Também tenho alunos, a Valquíria não está aqui, mas a Valquíria é uma aluna de São Paulo, ela mora em São Paulo, mas já fez a inscrição. Ela não vai poder assistir, porque ela vai ter uma viagem, mas ela vai ter depois o acesso à gravação, que vai ficar na Hotmart por 2 anos. A vantagem de fazer presencial é que nós vamos fazer aulas práticas, né? Isso não dá para fazer online. As práticas eu vou tentar gravar no meu celular e mandar no grupo de alunos que eu vou montar. A Mayumi, que é de São Paulo, não sei se já fez a inscrição, Mayumi, depois eu vou te esperar aí para o curso, se você conseguir estar com a gente. Outra novidade, pessoal, conseguimos um lugar de fácil acesso em frente ao Metromás, um prédio comercial muito legal a sala, então dá para ir de metrô, na Avenida Paulista, inclusive a nossa vista é para a Avenida Paulista, uma sala bem... No 17º andar, pessoal. No 17º andar, então um lugar privilegiado em São Paulo, fácil acesso, quem vai de carro tem estacionamento do lado, R$30 o estacionamento para ficar 12 horas no prédio, até 12 horas, né, mas a gente não vai ficar tudo isso, obviamente, mas todos estão convidados. Então, vamos aproveitar essa oportunidade, né, doutor Rafael? Vai ser muito bom, pessoal. Muito Isso. bom. Eu não vou desistir, tá, pessoal? Já estou com a passagem comprada, tá aí hotel reservado. Então, ótimo. Agora, a novidade também, doutor Rafael, para quem assistiu essa aula de hoje e estava aqui com a gente ao vivo,
que nós estávamos aqui em 20 pessoas, agora algumas pessoas já saíram, mas eu vou anotar o nome de quem está aqui até o final conosco. Vocês têm desconto de 10% nos produtos que vocês quiserem adquirir, que foram falados, citados aqui nessa aula de hoje, tá bom? Então, todos têm esse desconto que estão ao vivo. Se você está assistindo a gravação, fique atento que nas próximas aulas nós teremos sempre alguma novidade, alguma oferta, algum sorteio nas aulas ao vivo. Então, a gente pede para que vocês estejam conosco. Tá bom? Lisamar, obrigada pelo teu apoio na divulgação das aulas e do curso também. Rebeca, obrigada por estar aqui hoje conosco. A Cris, obrigada pela divulgação também. Agradeço a todos vocês. Luiz Manuel também. João Manuel, espero que você consiga estar conosco lá no dia 13 também. Amanhã a gente se fala para poder finalizar aí as inscrições. Esther, bem-vinda, Edis, quem mais que eu não falei aqui? Ana Paula, Marcos, bem-vindo, a Rose também é uma convidada, né? Então, gente, Heloísa, muito obrigada de estar participando. Luiz Manuel, que bom que você abriu a câmera aí, bem-vindo. Vai ter curso lá também, que eu estou sabendo, né? Ótimo. Vamos ter um congresso aqui em setembro. Um minuto só. Espera aí. Eu também estou rouca, gente. Rouca e com tosse, viu, João Manuel? Hoje eu toquei direto até sem almoço, né? Graças aí a Real Max, depois que eu comecei a usar, minha agenda, meu Deus do céu, é para 90 dias. Eu não consigo atender as pessoas rápido. Eu estava vendo aí os protocolos que o Dr. Rafael colocou aí sobre a parte do sono, né? Eu fiz um protocolo dentro da clínica que chama Regenera Sono. Uau! E aí eu coloquei ali o Rescue em Full, Neurolimbic e o Relax junto nesse. E fora os outros protocolos que a gente faz também, né? Que a gente faz outras técnicas, terapia neural, neurospa. Não, Luiz Manuel, desculpa, vou ter que Base. te cortar. Gente que está aqui assistindo essa gravação, fica a dica, ele pegou os meus 3 coringas. Repete, pai. Eu amo esses 3 produtos. Não, o Rescue, o Dr. Rafael sabe aí, a gente compra aqui em média de 100, 80, todo mês, né? É muito produto mesmo, o Rescue. Rescue, Neurolimbic e Relax. Rescue, Neurolimbic e Relax, maravilhoso. Depois eu passo o folder lá no grupo para vocês todos desses 3 produtos. Inclusive, compartilho contigo, Luiz Manuel, o folder dos 3 produtos. Tá bom. E isso daí para o pessoal que está aí, é importante, né? Se alguém não conhece a Real Max, eu conheço o Rafael, já tem 18 anos, os produtos, graças a Deus, é fenomenal. E eu tenho pacientes hoje, psiquiatra que usa, neurologista que usa, neuropediatra, neuropsicóloga, todos eles usam um produto, né? Graças a Deus, a gente fez um trabalho muito bom, bem explicativo aqui, para as pessoas, vale a pena. E dia 12 e 13 de setembro nós vamos ter um evento de saúde integrativa aqui, inclusive o Dr. Rafael vai palestrar nesse dia sobre nosologia, né? E convida todos vocês para vir em Cuiabá. Cuiabá! Nós vamos fazer um evento para umas 300 pessoas, vai ser um congresso. Luiz Manuel, eu vou dar uma olhada em passagem já para eu estar junto com vocês, hein? Sim, pode vir. E depois disso aí nós vamos ter o curso também, da galera aqui, a turma já tem uns esperando, e no dia a gente vai captar ainda mais pessoas para fazer o curso, porque coisa boa tem que ser propagada, né? Exatamente. Ótimo. Isso mesmo. Muito legal. Então, seja bem-vindo no dia 13. E a Lisamar também vai organizar um aqui, né, Lisamar? Oi? A Lisamar aqui também vai organizar um curso aqui em Curitiba, né? Tem que ter cara de pau de volta, né, doutor Rafael? Fazer de volta. Eu já ganhei muito dinheiro com a Flower Max,
saúde, foi maravilhoso. Estou voltando devagarinho de volta. Você Luísa você Márcia, volta, se sim. você montar aí, a gente faz uma parceria, que eu tenho várias terapeutas, minhas clientes aí de Curitiba, Pato Branco, Campo Largo, aí da região, que é fácil acesso para você. Que legal. Eu estou indo, na verdade, morar em Florianópolis. Tem em Florianópolis alguma coisa lá? Temos em Santa Catarina também, Sueli, Correia, temos bastante terapeutas ali do sul, mais para o sul, né? Ai, que bom. Mas eu estou Ótimo. Vamos ver, né, doutor Rafael? Obrigada. Bem, Pessoal, pessoal, que doutor bom Rafael, muito obrigada. Rebeca, que você obrigada. está Vem, aqui Rebeca, para novamente. São Paulo, dia 13. Então, nos encontramos em São Paulo, né? Acho que semana que vem já não, mas não, ainda na outra. Ah, Semana nós que estaremos vem. lá. Estaremos lá. Estou preparado para ir. Tá bom? Boa noite, pessoal. Obrigada por É uma boa noite e obrigado por me tolerar mais uma vez. um prazer. Não foi nenhum esforço esse tolerar, entre aspas. Não foi nenhum Verdade. esforço.